Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Inove-se aqui na TV Inova SC, seja muito bem-vindo. E olha, hoje eu quero começar o nosso programa fazendo uma pergunta para você, hein? Você acha mesmo que inovar, tornar sua empresa melhor e mais moderna também, será que é muito caro? Você acha que é caro fazer isso? Pois é, tem muita gente que acha que é caro, que demora muito e que isso acaba que durante o tempo não vai se pagar. Mas olha, pode ser mais fácil e mais barato do que você imagina. Sabia disso? Principalmente com a ajuda do programa Sebrae Tech, que a gente vai falar nesse programa de hoje com entrevistados muito especiais. Temos dois empresários aqui que fizeram o Sebrae Tech e tiveram uma transformação excelente. Eles mesmos é que vão contar pra gente, hein? E aqui no estúdio a gente está recebendo dois convidados também. Temos aqui o analista técnico da gerência de inovação do Sebrae, que é o Sérgio Henrique Pereira. Tudo bem, Sérgio? Obrigado pela tua participação aqui hoje. Temos também o Flávio Luiz de Souza Lima, que é engenheiro de produção e também diretor da Valor e Foco. Tudo bem? Como é que você está, Flávio? Tudo bem, Alexandre. Obrigado pela tua participação. Bom, hoje nós vamos falar sobre como modernizar, então, né, as empresas, como tornar os processos também melhores. Queria te perguntar primeiro, Sérgio, muita gente tem dúvida e até confunde um pouquinho assim, ó, Sebrae Tech e Empretec. Qual é a diferença entre os dois, hein? Explica pra gente. Boa noite, Alexandre. É muito comum essa dúvida, né? Mas o Empretec, ele trabalha as características empreendedoras das pessoas. Enquanto o Sebrae Tech, ele é voltado para levar tecnologia e inovação para as empresas, nos processos e nos produtos e nos serviços que elas prestam, né? Entendi. E sempre buscando a questão da inovação, melhoria contínua da empresa, né? Sempre buscando a questão da inovação, a melhoria contínua, objetivando o quê? Né? É uma maior produtividade, uma redução de custos, né? Uma melhor rendimento da empresa, adequação a uma legislação, certo. Né? Enfim. Tem muita gente que pensa, por exemplo, o Sebrae Tech ele é voltado mais para tecnologia, para inovação. É só isso mesmo ou o campo é muito maior? Não, o campo é muito maior. É bem maior. Ele é um multivitamínico de A a Z. Né? Então, multivitamínico? Essa foi boa. Ele é um programa voltado, né, para micro e pequena empresa e produtor rural. Sim. Então nós trabalhamos em diversas vertentes. Né? A gente trabalha com qualidade, produtividade, metrologia, propriedade intelectual, design, saúde e segurança no trabalho, enfim. Questão genética, né, biotecnologia. Genética, por exemplo, o que vocês atendem? Por exemplo, hoje a gente tem um atendimento muito forte na área de melhoria genética do gado bovino, né, de corte e de leite. Melhoria genética? Melhoria genética. A parte de inseminação artificial, a gente atende um grande número de produtores rurais do oeste catarinense, né, que estão conseguindo melhor desempenho, melhor relação, né, carne, peso o leite, peso do gado, enfim, melhor aproveitamento dessas. E eu estava ouvindo também que vocês fazem um melhoramento genético também de alho, é isso? Sim, é curioso, né? Puxa. Santa Catarina, a região de Curitibanos é conhecida como a capital nacional do alho, né? E surgiu uma demanda assim muito interessante, que eles queriam fazer uma melhoria genética, né? E através de clones de alhos de alta qualidade, a gente conseguiu implantar isso em vários produtores locais. Quer dizer que vocês atuam em todas as áreas e o empresário, então, o empreendedor, né, que quiser fazer o Sebrae Tech, ele vai poder, então, melhorar todas as áreas da sua empresa. É isso, basicamente? Basicamente, sim. Maravilha. Para todas as áreas. O Flávio Lima está aqui porque você, Flávio, é o responsável por ir até o local, ir até a empresa e fazer essa melhoria, proporcionar isso para o empreendedor, é isso? Me conta um pouquinho. Na verdade, o Sebrae Tech, ele possui um hall de fornecedores, né? Acho que são mais de 250, né, Sérgio? 285. 285 fornecedores. Nós fazemos parte aí desse grupo, aí já fazem quase 20 anos, né? E nesse caso, o Sebrae tem sido um baita de um instrumento, né, para que a gente consiga desenvolver projetos direcionados para melhoria de processos, redução de custos, otimização de fábricas, de uma forma que fique mais palatável em termos financeiros para o consumidor final. Quer dizer, vamos supor aqui que eu tenho uma padaria, por exemplo, eu tenho uma padaria e eu vou fazer o Sebrae Tech porque eu sinto que eu preciso melhorar a empresa, preciso melhorar até dentro também o layout, né, da padaria, tornar mais agradável e tal. Eu chamo o Sebrae Tech, faço o Sebrae Tech e vocês conseguem então melhorar tudo para mim dentro da padaria? O Sebrae Tech ele trabalha com várias demandas, né? Vários tipos de demandas diferentes. Uma delas é justamente a melhoria de processo. Se essa for realmente a prioridade da empresa, o Sebrae, sem dúvida alguma, deve ter fornecedores que vão trabalhar nesse contexto e aí vão até a empresa, né?
pelo programa Sebrae Tech, fazem um diagnóstico do negócio e promovem, então, as melhorias junto à empresa para que ela consiga obter os resultados dentro do prazo esperado. Então, o Sérgio é o coordenador, né, Sérgio? Isso. Estadual aqui. E o Flávio, então, é um dos fornecedores que vai até o local. A tua empresa, por exemplo, é a Valor e Foco. Exatamente. Né? O que você oferece, por exemplo, dentro do Sebrae Tech? Bom, a Valor e Foco é uma empresa de inteligência de negócios, né, que tem o seu portfólio voltado para processos, melhoria de processos, aberturas de mercados e projeções econômico-financeiras. E dentro da linha do Sebrae Tech, né, como eu havia comentado antes, o Sebrae Tech ele nos permite, né, atender as empresas de pequeno porte de uma forma que fique financeiramente mais satisfatória para as empresas. Nós trabalhamos fortemente com processos de melhoria de processos, reduções de custos, melhoria da capacidade fabril da empresa, de forma que ela consiga obter resultados de aumento de produtividade, reduções de custos e, obviamente, otimização de sua lucratividade. Maravilha. Então, olha, a gente tem um convidado também especial agora, através do nosso telão aqui, porque ele é de Jaraguá do Sul. Aliás, não é de Jaraguá do Sul, é de Blumenau. Guilherme, é o Guilherme 3, que é sócio-diretor da Vergo Equipamentos Industriais. Tudo bem, Guilherme? Como é que você está? Olá, boa noite, tudo ótimo e vocês? Boa noite, obrigado pela tua participação aqui no nosso Inovice, né? Aliás, você tem essa empresa Vergo já há quanto tempo? Nós completamos agora, dia 21 de novembro, 10 anos. 10 anos. Dentro desses 10 anos, Guilherme, me fala um pouquinho, por exemplo, antes de você encontrar o Sebrae Tech, né? Antes de você achar esse curso e tal, qual era a dificuldade que você tinha nesse teu negócio que fez você procurar, por exemplo, o Sebrae Tech? Sim. Tudo começou, na verdade, ali no início da pandemia, onde nós tivemos algumas dificuldades né, financeiras e questão de a empresa ficou parada, fechada por algum tempo. E quando começou a retomar e o mercado ainda estava muito recessivo, muito retraído, nós começamos a desenvolver uns projetos que nós tínhamos em pauta para desenvolver há algum tempo, porém não desenvolvíamos por conta de falta de tempo mesmo, né? E como o mercado estava lento, estava muito retraído, nós começamos então a desenvolver esses projetos internamente. Mas logo nós esbarramos na questão financeira e também algumas dificuldades técnicas para desenvolvimento do projeto. Onde naquele mesmo momento, né, quando nós nos encontramos na dificuldade, onde eu fiquei sabendo do Sebrae Tech, através do Sebrae aqui de Blumenau, e inscrevi os projetos no Sebrae Tech, e aí foi onde a gente foi contemplado, aprovado, e começamos a desenvolver esses projetos durante o ano de 2020. Mas só explica um pouquinho para o pessoal que está em casa, a tua empresa ela serve o quê? Na verdade, projetos de automação, é isso? Exato, nós somos especializados em equipamentos pneumáticos e vácuo, né? Então, a automação que engloba esses dois âmbitos da automação industrial. E aí nós desenvolvemos dois produtos justamente voltados para aplicações nessa área, né? São produtos inovadores no mercado, não existe no mercado mundial. Existem coisas parecidas, mas da forma com que nós fizemos, do conceito que nós fizemos, não existe. E como é que são esses projetos? O que é que são esses produtos? É um negócio bem técnico, né? Mas quem conhece um pouco de automação vai saber que é um cilindro pneumático que ele consegue avançar e recuar de forma proporcional. Normalmente, um cilindro pneumático ele é usado para avançar e recuar totalmente, mas esse que nós desenvolvemos, ele vai fazendo paradas intermediárias de acordo com a necessidade, com o sinal que ele recebe. Isso serve para máquinas, né? Para a indústria mesmo, que faz, que produz para algum automação, tipo de... por exemplo, de caldeiras, de silos, de grãos. Enfim, tem uma série de aplicações aí, mas o que nós mais já vendemos é para essas duas aplicações. O Sebrae Tech para você, então, serviu mais para te modernizar e desenvolver esses novos produtos, foi isso? Isso, O outro produto que nós desenvolvemos é um sistema de acionamento de válvulas pneumáticas via Wi-Fi. Então, você não precisa passar cabo nenhum, não precisa, só leva o cabo de alimentação até o local, e as válvulas são acionadas em um espaço de até 170 metros de distância via Wi-Fi. Ficou bem bacana, um projeto bem inovador. E uma terceira contemplação que nós tivemos do Sebrae Tech também, que foi muito válido e veio bem no momento oportuno, foi a questão da
reformulação da nossa identidade visual, né, que nós já estávamos buscando há algum tempo, porém não tínhamos recurso suficiente para fazer isso. Então, aí nós lançamos a necessidade ali junto ao Sebrae. Sim. E fomos contemplados, e aí ficamos alguns meses ali repensando e repaginando algumas coisas da identidade visual da empresa, e hoje nós temos uma identidade bem melhor, uma coisa mais padronizada e tal, dentro dos padrões para atender o mercado assim, sim, mais modernos, né? Comunicar o mercado de forma mais adequada. Entendi. Então tudo isso surgiu a partir principalmente da pandemia. Aliás, Sérgio, você deve ter tido vários exemplos como esse, né? De pessoas que precisavam até repaginar um pouco a empresa. Exatamente. E o interessante na empresa Verga é ele pegou 2, 3 projetos, né? E um projeto complementa o outro, né? Quando ele fala na comunicação visual da empresa, aplicação, né, no uniforme, na frota de veículos, essa melhor forma de comunicação com os clientes, isso foi uma fase, né, uma etapa que ele fez. A outra, o desenvolvimento de produto. Então, o Sebrae Tech ele pode ser solicitado várias vezes. E na pandemia, a gente também atuou muito com a questão da comunicação social, principalmente para as redes sociais. Muitas empresas que antes não trabalhavam com redes sociais passaram a trabalhar, né, e ter um incremento de vendas muito grande. Imagino. Agora, ele falou também dessa questão da dificuldade de financiamento, né? Dificuldade de recursos e tal. A empresa, muitas vezes, é pequena, não tem esse fôlego. O Sebrae também, ele consegue dar esse financiamento até quanto, mais ou menos? Então, o grande diferencial do Sebrae Tech, né? Além de a gente disponibilizar consultores especialistas em várias áreas, colocar eles em contato com as pequenas empresas, o Sebrae ainda dá um subsídio que varia de 60% a 70%. Puxa. Ou seja, nós pagamos a conta da consultoria. Então, é um investimento que o empresário faz de 30%. Investimento esse que pesquisas recentes mostram, né, que em menos de 6 meses a empresa recupera esse investimento. Né? Então, eu vejo isso como um grande diferencial. Acho que é o único programa no mundo que dá esse tipo de apoio. Olha só. É mesmo, Flávio? Você está fazendo com a cabeça que sim, porque realmente você concorda absolutamente. Não, sem dúvida, né? Como eu estava comentando agora há pouco, né? Eu acho que existem hoje no mercado diversos programas de fomento à inovação, ao desenvolvimento tecnológico, né? Mas nenhum tão desburocratizado e tão ágil como o Sebrae, né? Às vezes, como o Sebrae Tech, às vezes em menos de 15 dias entre a colocação da demanda até o início efetivo do trabalho ocorre em menos de 15 dias. Então, realmente é fantástico a agilidade, porque a gente sabe que muitas vezes o timing ele é necessário para que a gente obtenha aquela vantagem competitiva, e nesse ponto ali eu acho que esse programa é ímpar no mercado. Porque tem programas que demoram às vezes 6 meses, né? Ou mais. Pra você conseguir, ou mais até. Ou mais. Até você colocar inovação no mercado, ela já deixou de ser inovação. Exato, já está ultrapassada, né? Ô Guilherme, para você fez esse financiamento então, quer dizer, você recebeu esse recurso, teve que colocar alguma parte também do caixa aí da tua empresa, como é que foi? Sim. Em todas as 3 demandas que nós lançamos, nós recebemos 70% de subsídio, né? Opa. E os outros 30%, então, nós tivemos que pagar do caixa, né? Mas também até o valor que é pago é de forma parcelada, né? Também. Inclusive no cartão de crédito. Então fica mais fácil, porque a gente começou, por exemplo, em fevereiro e foi até junho. Então pôde parcelar em 5 meses, então acaba facilitando essa questão também, né? Agora me fala, Guilherme, no que melhorou depois que você fez o Empretec, o Sebrae Tech, a gente sempre, né, acaba confundindo os dois, mas você fez o Sebrae Tech. Qual foi o resultado que a tua empresa? Já fiz o Empretec também. Opa, também, viu? Esse é completo. Esse é completo, né? Viu para o empreendedor e para a empresa. Qual foi o resultado que você teve, Guilherme? Foi muito positivo, né? O Sebrae é um grande parceiro nosso desde o início da empresa. Perdão. E nós, principalmente, a questão inicialmente da identidade visual, né, que reformulou toda ela e nos deu uma nova cara, eu acredito que uma identidade mais profissional, inclusive. E também a questão dos produtos foi muito válida, porém a gente não teve ainda como mensurar ainda 100%, porque nós tivemos muitas dificuldades em redor da pandemia, né, por causa da pandemia, na compra de componentes eletrônicos. Então, claro. Chegou na hora de produzir os produtos, nós dependemos muito de componentes eletrônicos e nós esbarramos nessa dificuldade. Isso em todo mundo, né?
Todo mundo teve essa dificuldade também, né? De Exato, as peças tinha chegarem. montadoras que não estavam conseguindo montar automóveis por causa disso. né? Exato. E aí a gente fazendo contatos, a maioria dos produtos são fabricados na China e Taiwan, e estavam com prazo de entrega de 1 ano, muito alongado. Então a gente acabou deixando em stand-by, mas são produtos assim que a gente acredita que tem um potencial muito grande, e assim que normalizar essa situação, nós vamos retomar, com certeza. E com certeza deve retomar rápido, né? Flávio, o que você acha? Porque, por exemplo, aliás, Guilherme, eu ia te perguntar primeiro, do tempo que você contratou, no caso, né, esse serviço do Sebrae, e você conseguiu, por exemplo, os recursos, né? Quanto tempo demorou, mais ou menos, para você começar o desenvolvimento desses projetos, desses produtos? Foi bastante rápido. Eu não lembro agora exatamente, mas eu creio que dentro de 1 mês a gente já estava começando a fazer as primeiras reuniões para o desenvolvimento. Olha só, então foi bem rápido. A maior questão assim foi o início como eram produtos muito técnicos, foi encontrar as empresas ideais para desenvolver. Né? Claro. Mas a partir do momento que a gente encontrou, esses 2 produtos foram uma empresa de Florianópolis que nos ajudou a desenvolver. Então foi excelente. Que bacana. Quer dizer, Sérgio, pode falar, pode complementar. Até para fidelizar, né, o cliente ali, o Guilherme, só lembrá-lo que a gente tem outras linhas também de apoio, viu, Guilherme? Se precisar de certificação de produto, adequação a alguma norma técnica, né, a parte da propriedade intelectual também, o Sebrae Tech também apoia. Com certeza serão contratados se for necessário. Consultoria aqui já ao vivo, hein? No nosso Inovice. Maravilha. Flávio, você queria complementar também mais alguma coisa? Eu acho que o Guilherme tocou em alguns pontos interessantes ali a respeito, quando a gente pensa em desenvolver um novo produto, colocar um novo produto no mercado, de analisar muito bem a viabilidade. Né? E quando a gente fala em viabilidade, você tem que entender que a gente passa pela viabilidade comercial, né, de mercado. Então, quando você entende realmente os problemas, a demanda que realmente existe, você consegue fazer um produto muito mais direcionado, né, para a real necessidade do mercado, reduzindo, obviamente, custos e investimentos. Né? A partir disso, né, entender uma viabilidade técnica, né, da operação desse produto no mercado, atendendo exatamente as funções que ele pretende. E, por fim, né, entender exatamente se todo o investimento que você for fazer e os custos que você vai ter para desenvolver esse produto vai ter retorno dentro de um prazo esperado, que é a viabilidade econômica e financeira. Certo. Eu acho que esses são fatores importantes que o Sebrae passa a colocar fortemente em todos os projetos que trabalham nessa linha, né, de desenvolvimento de produto e desenvolvimento de processos. Sérgio, quanto tempo dura mais ou menos o Sebrae Tech? A partir do momento que você entrou no Sebrae Tech, quanto tempo mais ou menos dura? Isso é variável, Alexandre. Varia. Tá. Porque a gente tem consultorias de baixa complexidade, outras já de alta complexidade. Então, depende do estágio, né, tecnológico da empresa ou o estágio de desenvolvimento da empresa. Certo. Então, pode variar de 1 mês a 12 meses, depende do tipo de consultoria. Como eu falei, né, como são várias frentes que a gente atua, então o tempo é uma coisa que não tem como padronizar. Vai depender realmente da demanda, né? Da demanda. Guilherme, no teu caso aí, quanto tempo você conseguiu fazer o Sebrae Tech? Em geral, as 3 demandas levaram 6 meses. 6 meses. Porém, teve uma demanda que nós não conseguimos completar toda ela no período de 6 meses. E aí, quando rodou o ano de 2021, no caso, nós começamos em 2020, né? E quando rodou o ano de 2021, entrou novo Sebrae Tech, nós inscrevemos o projeto para dar continuidade, e aí fomos contemplados novamente e aí conseguimos finalizá-lo. Perfeito. Você recomendaria, então, o Sebrae Tech para outros empreendedores que estão nos assistindo agora? Sem dúvida, com certeza. É muito válido, né? Quem quer desenvolver um produto, quer melhorar a marca, quer melhorar o conteúdo, enfim, tem várias frentes de trabalho ali. Com certeza, qualquer empresa consegue encontrar alguma frente que possa ajudar e melhorar o processo interno, enfim. É muito válido, com certeza vale a pena. Maravilha. Guilherme, quero te agradecer, hein? Você falando aí diretamente de Blumenau, aqui com a gente, é o Guilherme 3, sócio-diretor da Vergo Equipamentos Industriais. Muito obrigado, hein, Guilherme? Sucesso para você. Agradeço a vocês também, desejo uma boa noite. Valeu, obrigado, boa noite para você também. Pois é, aliás, a gente estava comentando aqui justamente isso, né? O empreendedor, ele entra com uma expectativa, às vezes, quer dizer, e até muitas vezes com medo, porque não sabe, principalmente agora por causa da pandemia, né? Todo mundo foi impactado de alguma forma, mas aí o Sebrae chega e acaba dando aquele fôlego, né?
que o empreendedor precisa. Isso é importante, né? É muito importante. E vai abrindo, né? À medida que ele vai fazendo as consultorias e vai vendo as novas possibilidades que ele pode usufruir desse programa, ele vai vendo que tem outras frentes que também são importantes. Claro. Né? Como eu falei, atendimento à legislação, a regras, a regulamentos técnicos, né, que são obrigatórios e as empresas às vezes não sabem que pode fazer com o subsídio do Sebrae Tech. Olha só, importantíssimo isso, né? Aliás, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer aqui também, lá de Jaraguá do Sul, outro empreendedor que também passou pelo Sebrae Tech. Ele é dono de uma fábrica de móveis e também precisava melhorar de alguma forma, né? Principalmente depois aí da pandemia, os seus processos, modernizar também a empresa. E a gente vai conversar com ele então, que é o sócio-diretor da Timber de Jaraguá do Sul. A gente volta rapidinho depois do intervalo para saber um pouco mais ainda sobre como o Sebrae Tech pode ajudar a sua empresa. A gente volta já já. Já de volta com o nosso Inove-se aqui na TV Inova SC. Aliás, hoje a gente está falando, né, em como modernizar a sua empresa, como tornar os processos melhores, para que o seu produto também seja mais atraente e mais procurado também, claro, pelos clientes, né? Então hoje a gente está batendo um papo aqui sobre o Sebrae Tech, programa de inovação, de tecnologia, mas não só de tecnologia, né? Mas tornar aí a sua empresa mais eficiente e para que você consiga, claro, no final das contas, você ter mais lucro, não é verdade? Então a gente está batendo papo aqui com o Sérgio Henrique Pereira, ele que é analista técnico da gerência de inovação do Sebrae Tech, né? Obrigado pela tua presença mais uma vez. Estamos aqui também com o Flávio Lima, engenheiro de produção, diretor sócio da Valor e Foco. Você que é um dos fornecedores, né? A gente já até bateu um papo aqui com o Guilherme no bloco anterior, ele que era proprietário da Vergo Equipamentos Industriais, mostrou como é que o Sebrae Tech melhorou a produtividade dele e melhorou também a cara da empresa, né? Agora a gente vai conversar com um outro empreendedor, que ele vem de Jaraguá do Sul. Está aqui com a gente pelo Hangout, é o Fábio Maicá, da Timber, fábrica de móveis infantis. Tudo bem, Fábio? Como é que você está? Tudo certo, boa noite, pessoal, tudo em ordem. Maravilha, obrigado. Estar aqui. Obrigado, a gente que tem a honra aqui de te receber também para falar um pouquinho do teu negócio, né? Aliás, já fala pra gente, você criou essa fábrica que é uma fábrica especificamente para móveis infantis, é isso? De onde é que surgiu essa ideia, hein, Fábio? Então, eu e o sócio, né, 8 anos atrás, né, algum tempo atrás, a gente observou o mercado, né, e identificamos um nicho muito atraente, né, de atuação. Como a gente observa que tem muita empresa, muita gente atuando no ramo de móveis para decoração, móveis sob medida, né, em geral, identificamos na área infantil um nicho interessante, né? Achamos uma deficiência, de certa forma, né? Menos concorrência do que a decoração em geral, e então achamos que seria um bom mercado para atuar, né? Começamos devagar, né? Começamos com poucos itens de menor expressão dentro da decoração, e assim fomos galgando, né? Mais espaço, né? Aumentando o portfólio. E aí, nesse crescimento, né, nesse desafio que entrou o Sebrae e o Sebrae Tech na nossa vida. E como é que você sentiu essa necessidade, então, do Sebrae Tech, hein? Como é que você sentiu essa necessidade? Foi por causa da pandemia também ou não? Não, Alexandre, foi muito antes, né? Foi legal. Lá 6, 7 anos atrás, isso. Como eu comentei, que a gente começou no ramo infantil com itens muito básicos, né, de decoração, né, peças bem complementares, mas sempre com a ideia de entrar no mobiliário principal do quarto infantil, que é o quê? O nosso carro-chefe é o berço. Né? Entendi. E para entrar nesse ramo de fabricar e comercializar berço, né, exige-se uma preparação, uma estrutura e conhecimento muito maior, né? Para a gente fabricar berço e comercializar, a gente precisa ter certificação do Inmetro. Certo. Foi esse quesito que se desenhou na época o maior desafio, a maior dificuldade, né? Para a gente dar esse passo, né? De desenvolvimento da marca e da empresa, que aí a gente sentiu necessidade de uma ajuda externa. Entendi. Aí você que foi até o... Né? Você que foi até o Sebrae? Sim, a princípio com conversas e pesquisas, né, a gente foi atrás de ajuda, né, e aí por indicações, informações disponíveis aí no mercado, internet e tal, chegou até nós o conhecimento do Sebrae Tech, desse programa, né, a princípio tu vai atrás do Sebrae para buscar ajuda, o Sebrae é o grande braço do empreendedor brasileiro, né,
realmente é uma ajuda gigantesca que a gente tem no nosso lado com o Sebrae por perto. E aí a gente teve conhecimento dessa ferramenta que é o Sebrae Tech, né? Nos inteiramos melhor dos detalhes, se enquadrou naquilo que a gente precisava. E aí foi o grande impulso, foi o grande apoio que a gente precisou naquela situação, que era preparar a empresa, qualificar a empresa e em termos de infraestrutura também, preparar a empresa para o quê? Fabricar berço e colocar no mercado de uma forma legal, né? Certificado pela Inmetro. Claro. E a partir disso, então, você começou então a fabricar esses berços. E hoje você já tem bastante funcionários? Como é que está? Sim, então, nessa época a gente estava com 5 funcionários, né? Hoje, para ter uma ideia, nós estamos com 20 funcionários. Opa. Somos uma pequena empresa ainda, sim, mas o crescimento foi exponencial, né? Depois desse primeiro passo, né? Ou seja, o berço abre esse mercado, né? É o grande trunfo, o grande cartão de visita desse mercado é o berço. Então, a partir do berço, a gente desenvolveu o portfólio de uma forma muito maior, muito mais ampla, né? Hoje nós temos um portfólio com quase 100 produtos, né? Quase 100 modelos diferentes. Parabéns, hein? Então, foi um passo bastante importante que nos possibilitou estar onde a gente está hoje. Deixa eu trazer essa discussão aqui para o Sérgio, então, porque, Sérgio, agora que ele falou dessa questão, por exemplo, da certificação, né, do selo do Inmetro, isso vocês também ajudam, né? Nós ajudamos. Era a pergunta que eu queria fazer para o Fábio, né? Porque esse selo ele precisa ser renovado periodicamente, né, Fábio? E eu não sei se tu sabes, mas o Sebrae Tech também apoia, tá? Tu pode pedir um Sebrae Tech para a renovação desse selo do Inmetro. Tem uma... que é obrigatório, é certificação compulsória. Eu não sei, o teu produto é 1 ano ou 2 anos? 1 ano e meio, 18 meses. 18 meses. Ou seja, a cada 18 meses ele pode voltar no Sebrae e pedir uma nova certificação, onde ele vai pagar lá seus 30%, 40% do valor total da certificação. Entendi. Quer dizer, é vamos dizer, uma consultoria também que vocês acabam fechando tudo. Quer dizer, eles não precisam nem saber muito disso, que às vezes pode ser burocrático, né? Sim, é um processo mais burocrático, exatamente. Aí nós temos os organismos certificadores que são acreditados junto ao Inmetro na nossa rede de credenciados. Olha só. Fábio, na verdade, quando você conseguiu então tudo isso, fez o Sebrae Tech, você conseguiu fazer financiamento também? Sim, porque aí tu está qualificado, né? Tua empresa está num novo patamar, né? Depois desse momento. Então, a gente consegue negociar junto ao mercado, né? Negociar junto aos bancos. O próprio Sebrae Tech financia, né, parte desse investimento, que é isso que o Sérgio está nos trazendo aqui. Isso. E isso já é uma grande força que nos dá, né? Vocês sabem, o empreendedor brasileiro está sempre correndo atrás da máquina, né, nessa questão de investimentos, né, e custos, enfim, em geral. E o Sebrae Tech ele já traz isso, né, ele traz esse apoio financeiro, não só ideológico, né, não só em termos de conhecimento, mas traz também esse apoio. Então, vem muita coisa junto com o Sebrae Tech. Eu sou um usuário, né? Timber é uma usuária, um cliente fiel e contumaz do Sebrae Tech desde então. Desde então. Eu digo que é o braço direito do empreendedor. Que bacana, né? Agora, é interessante também, porque quando um empreendedor ele busca o Sebrae Tech, ele vai, às vezes, com uma demanda determinada, específica, tal, mas muitas vezes também vocês que vão até a empresa, né, principalmente o consultor, tal, ele vai lá e começa a perceber que, poxa, não, você tem outras demandas aqui que a gente precisa olhar também, e que muitas vezes o empreendedor nem viu, né? Isso é muito comum? Perfeito, excelente pergunta, Alexandre. Eu acho que é justamente nesse ponto que eu queria colocar que, às vezes, o empresário ele está com uma determinada demanda, mas existem outras que, na verdade, são necessárias que sejam atendidas antes de colocar essa demanda para ser produzida. Vou dar um exemplo. Muitas vezes ele tem uma ideia de um novo produto ou um novo equipamento que ele quer colocar no mercado, mas ele não sabe ainda qual que é a real demanda do mercado, se existe mercado para aquele equipamento, para aquela venda, se ele vai conseguir desenvolver aquele equipamento dentro de um preço
que o mercado vai aceitar e que ele consiga obter lucro. Então, tudo isso faz parte de uma análise de viabilidade que muitas vezes deve ser precedida para evitar muita dor de cabeça depois, né? Porque uma vez que você, imagina, você desenvolve equipamento, você tem que colocar esse equipamento no mercado, fazer marketing, fazer propaganda, participar de eventos, participar de feiras, isso vai consumir uma série de recursos que muitas vezes pode ser otimizado se você tiver mais informações antes de só que beleza. empreender. Nesse teu caso, por exemplo, Fábio, você quando conseguiu lá entrar, né, no Sebrae Tech e tal, teve todo esse aparato de mentoria, consultoria. Como é que foi para você? Você chegou e viu que também eles acabaram percebendo outras demandas da tua empresa que você também não tinha visto antes? Como é que foi esse processo? Nós começamos a perceber a amplitude do programa, né, à medida que a gente foi usando. Né? A gente começou a ver que não era só para a certificação do Inmetro que a gente podia usar, né? Que a gente tinha outras dores dentro da fábrica, dentro da empresa, que o Sebrae Tech podia nos ajudar, né? E com o tempo a gente foi usando. Por isso que eu digo que eu sou um usuário contumaz do programa, justamente por isso. A gente foi estudando, eu tenho um bom relacionamento com o Sebrae aqui de Jaraguá, então a gente troca bastante ideia e vai enquadrando, né, as características do programa dentro das nossas dores. Para vocês terem uma ideia, esse ano eu usei novamente, né, o apoio do Sebrae Tech para fazer uma consultoria de Lean Manufacturing dentro da nossa fábrica, né? O que acontecia? Sempre a gente tinha problema de conseguir produzir tudo que a gente vendia. Então, a gente estava sempre com o comercial frear, né? Sempre travado o comercial porque a fábrica não conseguia entregar. Implantamos esse sistema de fábrica enxuta, né? Com essa ajuda do Sebrae Tech, com uma consultoria, ajustamos a produção. Hoje conseguimos inverter essa situação. Então, hoje a fábrica está entregando mais do que o comercial produz. Então, agora nós ativamos as forças, né, direcionamos as forças para o comercial, porque a fábrica está entregando. Então, é realmente isso, é amplo o programa e à medida que tu vai conhecendo, certo, né, todos esses benefícios, tu vai usando para muita coisa para te ajudar. Que legal, Fábio. Agora me diz uma coisa, você tem a expectativa ainda de crescer ainda mais, ou você acha que do tamanho que tá bom, ou você pretende sair realmente desse patamar de uma pequena empresa e galgar um passo maior, hein? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que o empreendedor, o empresário, quando ele se contenta com o tamanho que está, ele não se mantém, ele começa a retroceder. Então, a ideia é sempre ir para frente, né? Sempre crescer. Amanhã eu quero ter 30 funcionários, 50, né? 100 funcionários, quero ter um faturamento muito maior, porque é dessa forma que a gente vai estabelecer a nossa marca, né? Estabelecer a nossa empresa, deixar sólida e saudável. Perfeito. E aí, né, nesse momento que é legal a gente ter o conhecimento desses programas que existem, né? Da entidade Sebrae como um todo, para nos ajudar nesse sentido. Mas, com certeza, a nossa ideia é continuar crescendo. Sérgio, eu acho que esse é o grande recado que a gente dá para os empreendedores, né? Porque o Sebrae tem uma gama de programas, de cursos, até mesmo online, né? Mas que realmente o objetivo é esse, é fazer com que o empreendedor, como o Fábio, saia daquela pequena empresa e não precise mais do Sebrae. É isso? Alexandre, é uma felicidade tão grande ouvir o depoimento tanto do Fábio, né, quanto do Guilherme, né? Que são heróis, né, que são pessoas que movem a economia. E a alegria, né, parabenizá-los por isso, e a alegria de saber que o programa que nós temos ajuda bastante esse empreendedor, né? E que outros empreendedores também busquem esse apoio do Sebrae. Nós estamos de portas abertas nas nossas unidades de atendimento. Realmente é muito gratificante. Imagino. Muito obrigado pela... Ô Flávio, me diz uma coisa, o empreendedor que agora está vendo, que gostou muito desses depoimentos que a gente ouviu agora, né? O Sebrae Tech está aberto todo ano, como é que faz para participar? Olha, essa é também uma informação que o Sérgio pode dar com mais clareza, mas o Sebrae Tech ele fica aberto todo ano, né, em diversas regionais, né, do Sebrae. O Sérgio até costuma dizer, até onde durar o recurso, né? E os recursos são realmente muito vultosos para atender as empresas, né? Salvo engano, a gente estava falando aqui agora há pouco de mais de 30 milhões, né? Em torno de 30 milhões o orçamento desse ano, 30 milhões. E nós já aplicamos, né, 26 milhões e meio. Puxa. Só em 2022. Só agora esse ano. Atendendo quase 8 mil empresas.
no 8 estado, mil empresas no estado de Santa Catarina. Só no estado. Lembrando que o Sebrae-Tech é nacional. Nacional. E só aqui no estado, 8 mil empresas. Poxa, é bastante, hein? É realmente uma força para fazer os empreendedores cada vez mais crescerem, gerarem mais emprego, renda, né? Agora, em questão de inscrição, por exemplo, como é que faz, Sérgio? Basta buscar o Sebrae da sua região, né? Como eu falei, nós temos as nossas unidades de atendimento. É uma forma, né, do empresário buscar apoio. Certo. Através do nosso telefone, que depois a gente coloca no rodapé aqui. No rodapé. E também no próprio site do Sebrae. Ele consegue buscar esse apoio e fazer essa inscrição, né, esse pedido. Perfeito. Fábio, olha, quero te agradecer e te parabenizar também pela tua fábrica, a Timber, né? Fábrica de móveis infantis. É bom a gente frisar, né? Mas você vai querer fazer também móveis para casa, no geral, para adultos, para qualquer ambiente ou não? Ou vocês vão ser sempre especialistas em móveis infantis? O mercado é muito dinâmico, né, Alexandre? Tu não pode nunca limitar, né, de uma forma que feche portas, né? As portas estão sempre abertas. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Daqui a pouco a gente vai ter que rever aí o nosso planejamento de longo prazo e a gente abre aí possibilidades de decoração também. Tudo é possível. Isso é uma visão de empreendedor, né? Sem dúvida. Essa é uma visão de empreendedor. Fábio, obrigado pela tua participação, direto aí de Jaraguá do Sul, né? Brigadão, um grande abraço para você. Eu que agradeço. Abraço a todos. Valeu, brigadão. Sérgio, quero te agradecer também pela tua participação. Acho que ficou aqui um recado, né, muito importante para você, empreendedor, de procurar o Sebrae-Tech sempre que precisar modernizar, e a gente sempre vai precisar, né, dessa modernização para poder alcançar a inovação. Sérgio, obrigado. Obrigado também, Alexandre, pela oportunidade. E até uma próxima oportunidade, né? Até uma próxima. Maravilha. Flávio também, muito obrigado, hein? Flávio Lima, que é diretor da Valor e Foco. Isso mesmo, Alexandre. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Bom, e a gente se despede mais uma vez de você, voltando, claro, prometendo voltar na próxima ocasião com mais um Inove-se, aqui na TV Inova SC. Até lá!